Já aproveitando essa sirene aqui que o Glauco colocou, não poderia ser diferente. Vamos abrir o programa hoje falando que o PCC, o primeiro comando da capital, está tramando nesse exato momento um plano para matar policiais penais. Isso tudo em represália a várias restrições que o principal líder da facção, o notório Marcola, né, tem sofrido na penitenciária federal em Brasília. Ele já está lá há um bom tempo. Claro que os policiais prisionais que a gente se refere são os agentes responsáveis por trazer ordem, disciplina e monitorar todo o sistema prisional, tanto no âmbito interno e externo, e trazer ordem ali para aquela bagaça. Ninguém melhor que o nosso querido David de Tarso. Inclusive está na coluna dele no www.jovempan.com.br, tem todos os detalhes dessa trama que está sendo arquitetada pelo PCC. Que história é essa, David? Exatamente, Marinho. Esse plano foi descoberto, essa carta foi apreendida nesta quinta-feira, no finzinho da tarde, onde revela que a sintonia final, que como o próprio nome já diz, são as lideranças que estão no topo da hierarquia do PCC, para que identifiquem o endereço de ao menos 2 agentes penitenciários, 2 policiais penais, em um plano de execução, porque o Marcola, há pelo menos 5 meses, tem ficado numa ala extremamente restrita, sem contato com outros presos. Até mesmo a defesa dele tem entrado com diversas petições para que esse quadro seja revisto, mas sem sucesso. Em represália, então, esse esquema foi descoberto, onde as lideranças do PCC querem executar policiais penais. Essa carta, então, foi apreendida e agora a polícia fará a investigação para identificar também quem que estava exatamente tramando o plano, mas foi uma convocação geral nas penitenciárias, principalmente do estado de São Paulo. Isso, né, Paulo? Vem no contexto daquela grande guerra civil que está rolando pelo comando do PCC, de certa forma, né? Tem o próprio Tiriça e o Vida Louca numa ala e o Marcola tentando manter ali a sua influência toda. Como é que você vê esse movimento, talvez, nesse quebra-cabeça maior? Olha, a briga do Tiriça com o Marcola, se eles realmente não entrarem num acordo, nós vamos começar a ter mortes aqui no estado de São Paulo. Porque aí vai ficar guardada as devidas proporções, igual ao Rio de Janeiro. Vai ter a ala do Tiriça, que é uma ala mais radical, aquelas que querem ir para o confronto, e a ala do Marcola, que quer ganhar dinheiro, quer ser tratado como se fosse um empresário do crime. E isso me preocupa, porque se eles começarem a brigar por territórios, a gente vai ter morte. E no meio dessas mortes vai ter policiais e vai ter civis que não tem absolutamente nada a ver com isso. Me preocupa também a situação dos policiais penais, porque eles não têm um armamento à altura. Por isso eu estou falando aqui do estado de São Paulo, que eu conheço bem, não sei os outros estados, mas aqui no estado de São Paulo eu converso bastante com os policiais penais. Nós precisamos aparelhar melhor as nossas polícias, e não só a civil, a militar, a científica. A Polícia Penal também, embora faça parte do sistema de administração penitenciária, a Secretaria de Administração Penitenciária, não tem nada a ver com a Secretaria de Segurança Pública, ela faz parte de um mesmo governo, e o governo tem que olhar para esses policiais penais, porque senão eles vão pagar com a vida. O PCC, ele não brinca em serviço. Se ele deu esse saldo, muito provavelmente pode ser que aconteça. Espero que não. Então, policiais penais, fiquem espertos, atentos e andem armados. Espertos, atentos, andem armados, afinal de contas, são eles ali, muitas vezes, que estão na ponta da linha, lidando diretamente, constantemente com todos os detentos, né? São responsáveis por fazer as escoltas táticas, ali também os deslocamentos dos detentos dentro... Difícil, Marinho. Né? Não é isso? Dentro do âmbito... É muito difícil trabalhar em cadeia. Eu imagino. É complicadíssimo trabalhar em cadeia. A masmorra que deve ser. O GOI, o Grupo de Operações Especiais, foi criado para conter as rebeliões que aconteciam nas delegacias de São Paulo. Depois, o governador da época tirou os presos das delegacias, né? E passou lá para o Dakar 3, que é o Cadeião de Pinheiros, o atual. E aí nós entramos lá várias vezes, participei de diversas rebeliões. É muito complicado. Várias vezes, inclusive no Cadeião de Pinheiros, nós pegamos presos com submetralhadora, com pistolas Glock, armamento de ponta. É complicadíssimo trabalhar. A função desses policiais penais é de extrema importância e dificuldade. Por isso aí, o apelo ao governador de todos os estados que prestigie essa categoria, porque não é fácil trabalhar em cadeia, não. E eles que levam informações, principalmente para promotores, para delegados, são os policiais penais. Não é quem está lá no topo da cadeira, não é secretário que leva. Ele leva porque chega até ele, por causa da hierarquia. Mas se não tiver aquele policial penal que trabalha no fundão, e você que é policial penal sabe do que eu estou falando, para colher as informações, eles conhecem preso como ninguém, Mari. Então a gente precisa prestigiar essa categoria. Que fique claro aqui, então, para a gente não ter nenhuma ilusão. De acordo com o próprio Lincoln Garcia, né, David? Promotor, ele afirma que
essa ala representada por Roberto Soriano, vulgo Tiriça, né? E o Abel Pacheco de Andrade, vulgo Vida Louca, essa ala mais radical do PCC, estão nessa guerra civil, nessa cruzada para tentar destronar de uma vez por todas, ou degolar, o próprio Marcola, alvo dessas supostas repressões e, enfim, vários policiais prisionais no meio dessa confusão toda, né? E o que chama a atenção diante de tudo isso, antes de passar a palavra também para o pessoal da bancada, é que o Marcola ele teria desrespeitado algumas regras na Penitenciária Federal. Por isso que ele está indo para uma ala restrita. E aí a defesa tem tentado petições sem sucesso. O PCC, então, entendeu, falou assim, já que está sem sucesso a defesa, o Marcola está nessa área restrita, então vamos para cima dos policiais penais, que acaba sendo o elo mais fraco, como o Palumbo mesmo disse. O próprio, a dupla Bolsonaro-Moro, quando entra no governo federal lá, com todo crédito, tá? A transferência do Marcola para um presídio federal foi, assim, exaltada até por eles como um dos maiores acertos na política de segurança que eles empenharam ali logo na largada do governo, até para ser um gesto muito simbólico nesse sentido. Mas E lá no Rio de Janeiro, no meu amado e armado Rio de Janeiro, eu cresci ouvindo de figuras notórias como Fernandinho Beiramar, Elias Maluco. O Marcola está nesse panteão já dos criminosos notórios presos, tudo bem, do nosso tempo hoje em dia, né? É sinônimo, né? O Moro, na verdade, autorizou, mas quem realmente foi responsável pela transferência foi o promotor Lincoln Gaquia, aqui do estado de São Paulo. E, aliás, é ameaçado constantemente de morte. Se ele se aposentar, ele não tem direito à escolta. Isso é absurdo. É absurdo, mas nós estamos lutando lá em Brasília para que isso se torne uma realidade. Se ele aposentar, ele tem que ter direito à escolta. É absurdo a gente deixar um homem corajoso como esse, valente, que combateu o PCC. Muitos se acovardam, viu? E não é só promotor, não. Delegados e juízes, muitos se acovardam, não querem nem saber de bater de frente com essa facção. Aí você pega um homem de extrema coragem, como o Dr. Lincoln Gaquia, e ele se resolve aposentar e não tem direito à escolta. O Estado brasileiro não tem direito de fazer isso com uma pessoa como ele. Vale lembrar nesses planos que constantemente acontecem sobre como que está funcionando para atacar determinadas autoridades, que o evento mencionado pelo André e pelo David, quando o promotor Lincoln Gaquia faz parte desse plano de desmobilização do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, vários presidiários são assim, remanejados para presídios federais. E aí o Marcola sai de um presídio aqui em São Paulo para um presídio federal. E isso irrita as facções e outros presidiários, mesma situação. E aquele plano de assassinato que envolvia várias autoridades, entre elas o próprio promotor Lincoln Gaquia, como agora então o senador Sérgio Moro, foram orquestrados pelo PCC. Então, os policiais penais, imagine que um senador da República, um promotor em exercício, vão ter uma escolta, vão ter um nível de segurança que é merecido, superior. Mas imagine a dificuldade dos policiais penais que um plano orquestrado para matá-los, para silenciá-los, pode chegar a acontecer. Então, realmente, urge o olhar dos estados para essas forças policiais e para a segurança dessas forças policiais. E por isso o próprio degola do PCC, né, mano? A gente repercutiu aqui em setembro, mês passado, que estava, enfim, também arquitetando um plano para tentar resgatar o Marcola. Uma coisa, enfim, que teria... A gente imagina o morticínio que seria necessário para uma operação dessa complexidade e dessa periculosidade, principalmente. Mano... Eu acho fundamental destacar que todos esses casos que a gente está mencionando, essa capacidade de desmontar essas operações, esses planos do PCC antes que eles ocorram, né? A gente está falando aqui da capacidade do Estado brasileiro, por meio de inteligência policial, de identificar o plano enquanto ele está sendo gestado e antes de ser executado. Ou seja, é um trabalho preventivo da polícia. Isso precisa ser exaltado, porque prevenir é muito melhor do que remediar. A gente está, na prática, com essa capacidade de monitoramento, de investigação, de inteligência, prevenindo crimes que aconteceriam. E isso precisa ser bastante destacado. Temos que investir mais na inteligência policial. Isso, com certeza, precisa ser destacado, mas a gente faz questão de exaltar também que essa matéria aqui, pelo menos no âmbito jornalístico, trazida aqui em primeiríssima mão na coluna exclusiva ali do nosso David de Tarso, no www.jovempan.com.br. Não é isso? Vou passar a palavra para você, então, exatamente. Trazer os últimos detalhes.
A gente, por meio da coluna, né, consegue trazer primeiro, porque assim que chegam as informações por meio das fontes, a gente já coloca lá no site, no www.jovempan.com.br. Não só eu, mas tem um time de colunistas, o Mano faz parte, Bruno Pinheiro também tem diversos furos em Brasília. Furo de reportagem é aquilo que a gente fica sabendo primeiro que nenhum outro veículo deu. Então tem tido bastante sucesso aí no site da Jovem Pan. E que o sucesso principal seja, a partir dessa informação, que todas as autoridades tomem as providências necessárias para desbaratar esse esquema e preservar a integridade, claro, dos nossos bravos policiais prisionais que têm que descascar um abacaxi por dia, matar um leão por dia. Imagina a pressão e a tensão que eles têm que lidar constantemente. Mas, enfim,